Rev Tov, boa tarde. Continuando aqui com o mesmo estudo de Isaías, da profecia de Isaías 7, verso 14. Infelizmente meu celular tem uma memória pouca, não deu para gravar o estudo completo, mas vamos continuar aqui na segunda parte. E Jesus, Yeshua, será que poderia receber o título de maravilhoso? Comparemos as vidas de Ezequias e Jesus e Yeshua para ver quem merece esse título. Vejamos a seguir. Título maravilhoso. Jesus e Yeshua estimulou entre seus discípulos a idolatria de sua própria pessoa, pois disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. João 14, ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. E quem vê a mim, vê ao Pai. João 14, versículo 9. Ezequias estipou a idolatria dos termos de Yehudá, 2 Reis 18, versículo 4. Jesus e Yeshua não confiou em Deus, pois porque diria: Pai, afasta de mim este cálice, Mateus 26, 39, se veio para morrer. Ao morrer, porque teria dito: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Isto demonstra fraqueza e falta de confiança em Deus, já que ele cria que esse seria seu destino inevitável. Ezequias confiou plenamente no Eterno, seu Elohim, 2 Reis 18, versículo 5. Yeshua não guardou os mandamentos da lei de Moisés, pois disse: a lei e os profetas duraram até João, Lucas 16, 16. Lembre-se que o texto refere-se a João Batista, precursor de Jesus. Logo, ele não poderia ter cumprido algo que durou até antes dele. Ezequias guardou os mandamentos da Torá de Moisés, com total fidelidade, 2 Reis 18, versículo 6. Jesus, Yeshua, serviu os reis estrangeiros, pois disse: dai a César o que é de César, Mateus 22, versículo 21. Desta maneira, ele legitimou a ocupação romana da Judéia. Não é esta a obra do verdadeiro Messias, pois este, quando vier, libertará os judeus da opressão dos gentios e congregará os desterrados israelitas. Zacarias 12, versículo 2 ao 6. Ezequias não serviu aos reis estrangeiros, 2 Reis 18, versículo 7. Yeshua não feriu os inimigos do Eterno, antes acovardou-se diante deles, dizendo: o meu reino não é daqui, terreno. João 18, versículo 36. Na parábola do trigo e do joio, ele diz que o campo onde a semente é lançada é o mundo, Mateus 18, 38. E em Mateus 13, 41, ele diz que os anjos virão e colherão do seu reino tudo que causa escândalo. O que entendemos disso? Que diante de seus seguidores, ele dizia que seu reino era um mundo onde semeia-se e colhe-se. Entretanto, diante das autoridades romanas, ele, querendo livrar-se da acusação de insurreição política, disse: meu reino não é deste mundo. Quanto a Ezequias, feriu os inimigos do Eterno, 2 Reis 18, versículo 8. Yeshua não reparou o templo do Eterno, e isso por dois motivos. O templo estava em perfeita ordem, funcionando em seu tempo, e não havia abominações de idolatria a serem retiradas. Ele, entretanto, disse que seus seguidores não mais adorariam em Jerusalém e, consequentemente, no templo sagrado. João 4, 21. Ezequias reparou o templo do Eterno, 2 Crônicas 29, versículo 3. Yeshua não ordenou que os sacerdotes se consagrassem ao serviço divino. Antes, pela sua doutrina, subverteu alguns deles. João 12, versículo 42. Ezequias ordenou a reconsagração dos sacerdotes. 2 Crônicas 29, versículo 5. Yeshua, ao contrário do que fez Ezequias, a suposta aliança que Jesus teria estabelecido não foi baseada na fidelidade ao concerto que Hashem havia feito com Israel no Sinai. A chamada nova aliança de Jesus buscou eliminar a aliança eterna. Veja Daniel 7, versículo 25. Ezequias fez uma aliança de fidelidade com o Eterno. 2 Crônicas 29, versículo 10. Conclusão. Como pode Jesus ser maravilhoso, de Isaías 9, versículos 6 e 7,
Seus cristãos aplicam a profecia do servo sofredor, Isaías 53, a ele. E esta profecia diz que o servo não tem parecer ou formosura, Isaías 53, versículo 2. Como pode ele ser chamado de maravilhoso se todos os supostos milagres e maravilhas que Jesus e Yeshua teria supostamente operado sempre dependiam do nível de fé das pessoas? Como pode ser maravilhoso sendo que rejeitava a lei divina, a Torá, pois violava abertamente os mandamentos nela contidos? Como poderia ser chamado maravilhoso sendo que não via as maravilhas que procedem da lei? Salmo 119, versículo 18 e 129. Como pode Jesus e Yeshua ser chamado de maravilhoso, sendo que o único que opera maravilhas é o eterno Elohim? Salmo 72, versículo 18, 136, versículo 4. Jesus violou a Torá divina, ou seja, a lei divina, e sempre a contestava dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. As Escrituras dizem que até mesmo a oração daqueles que se recusam a ouvir a Torá é abominável, conforme Provérbios 28, versículo 9. Quanto mais as pretensas maravilhas operadas pelos tais. Como pode ser ele chamado de maravilhoso quando todos os supostos sinais que fazia tinham um único e confesso objetivo de desviar a atenção do povo simples do eterno, único e verdadeiro para ele mesmo? Veja. Crede que o Pai está em mim, crede pelo menos por causa das mesmas obras. João 14, versículo 11. Jesus operou outros sinais miraculosos, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. João 20, versículo 30 e 31. Tenho-vos mostrado muitos milagres procedentes de meu Pai. Por qual destes me apedrejais? Responderam os judeus: não te apedrejamos por milagre algum, mas por blasfêmia, porque sendo tu mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, versículo 32 e 33. O texto de Deuteronômio 13, versículo 3, nos adverte contra os falsos profetas que viriam operando sinais e milagres, buscando com isso desviar a atenção do povo para si mesmos ou para outros deuses. Não foi exatamente isso que Jesus e Yeshua fez ao pretender sempre colocar-se em evidência? E quanto ao título de conselheiro, será que Jesus e Yeshua merecem o mesmo? Ou será que Ezequias é melhor qualificado? Que espécie de conselhos deu Jesus e Yeshua quando comparados ao que diz a Torá? Título conselheiro: Jesus e Yeshua. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Mateus 6,34. Eis aqui um conselho de Jesus sobre a preocupação com o sustento pessoal. O que diz o Tanar? Do suor do seu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3,19. Yeshua falou, disse: há eunucos que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. O que diz o Tanar? Ninguém que tenha se tornado eunuco por acidente ou mutilação entrará na Assembleia do Eterno. Deuteronômio 23, versículo 1. Yeshua disse: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Lucas 16, versículo 9. O que diz o Tanar? As riquezas granjeiam muitos amigos. Provérbios 19, versículo 4. A riqueza nada vale no dia da ira. Provérbios 11, versículo 4. Ai daquele que ajunta para si bens mal adquiridos. Ai daquele que ajunta para si bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das guerras do mal. Abacuque 2, versículo 9. E quanto ao rei Ezequias? Que tipo de conselhos ele deu ao seu povo? Teriam sido conselhos que contrariavam a Torá, Taná, como fez claramente Yeshua, Jesus, ou teria ele falado com conformidade com a santa lei divina? Vejamos. Congregai-vos agora e consagrai a casa do Eterno. 2 Crônicas 29, versículo 5. Tirai do santuário a imundícia. 2 Crônicas 29, versículo 5b. Não sejais negligentes. 2 Crônicas 29, versículo 11.
Filhos de Israel, voltai-vos ao Eterno. 2 Crônicas 30, versículo 6. Não sejais como vossos pais, infiéis ao Eterno. 2 Crônicas 30, versículo 7. Não endureceis vossa cerviz. 2 Crônicas 30, versículo 8. Se vos converterdes ao Eterno, então acharão misericórdia. 2 Crônicas 30, versículo 9. Ezequias dirigiu palavras de encorajamento. 2 Crônicas 30, 22. Esforçai-vos e tende bom ânimo. 2 Crônicas 32, versículo 7. E o povo recobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. 2 Crônicas 32, versículo 8. Fica evidente, comparando essas passagens com aquelas que dizem respeito a Yeshua, Jesus, que somente o rei Ezequias pode ser o conselheiro de Isaías 9, versículos 6 e 7. Deus forte. Os cristãos dizem que Yeshua, Jesus, é o Eterno, Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 8 e 17 e 18. Se isso é assim, como podem dizer que ele é o Deus forte de Isaías 9, versículos 6 e 7? Será que a expressão Deus forte pode ter o mesmo sentido de Deus Todo-Poderoso? É claro que não. Quem é simplesmente forte não pode todas as coisas, por isso não é todo-poderoso. Eles então devem decidir se Jesus é o Deus forte de Isaías 9, versículos 6 e 7, ou o Deus Todo-Poderoso de Apocalipse 1, versículo 8 e 17 e 18. Para o monoteísmo, nenhum nem outro. Como pode Yeshua, Jesus, ser o Deus forte no sentido em que normalmente os missionários aplicam ao termo, sendo que houve coisas que ele não pôde fazer e outras que ele desconhecia? Por exemplo, ele não pôde curar certas pessoas em Nazaré, Mateus 13, versículo 58. Não pôde fazer aparecer figos na figueira infrutífera, Mateus 21, versículo 18 e 19. Pelo contrário, tratou de amaldiçoá-la, fazendo-a secar, violando o mandamento que proíbe a destruição de árvores frutíferas, conforme Devarim, Deuteronômio 20, versículo 19 e 20. Ele disse que a enfermidade de Lázaro não acabaria em morte, João 11, versículo 4, que sabemos não ser verdade, pois Lázaro tinha morrido, como o próprio Yeshua Jesus admite mais tarde, João 11, versículo 14. Ele teve fome, Mateus 4, versículo 2, sede, João 19, versículo 28, e sentiu cansaço, João 4, versículo 6. Algo impróprio para alguém que era Deus forte. Ele desconhecia as Escrituras, citando-as erroneamente diversas vezes. Compare Mateus 12, versículo 3 e 4, com 1 Samuel 21, versículo 1 e 4, etc. Também algo muito impróprio para alguém que é Deus e, por extensão, autor das Escrituras. Uma advertência a todos os leitores sinceros. Deus não sofre das mesmas fraquezas humanas. O verdadeiro sentido da expressão Deus forte. Enganam-se aqueles que pensam que a expressão Deus forte de Isaías 9, versículos 6 e 7 refere-se ao eterno, ao Deus eterno, único e verdadeiro. Por quê? Simplesmente pelo fato que a palavra Deus, El ou Elohim em hebraico, pode ser aplicada de diversas formas, diferentemente do português. Etimologicamente, a palavra hebraica El ou Elohim significa um ser poderoso ou com autoridade, baseado na raiz semítica Ul, significando ser forte, majestoso ou poderoso. Portanto, estas palavras podem ser aplicadas não apenas ao Deus Todo-Poderoso, como também a homens e anjos. Vejamos alguns exemplos. Vayomer Adonai el Moshe, Re'e netaticha Elohim lefaró, ve'acharon ahicha yier neviecha. E disse o Eterno a Moshe, veja que eu te coloquei como Elohim, a autoridade, sobre Faraó, e Aharon, teu irmão, o teu profeta. Êxodo 7, versículo 1. Vejam, meus queridos, que a palavra Elohim pode ser atribuída até a seres humanos ou anjos, não somente ao Eterno, mas a homens com autoridade e a anjos.
Podemos ver por esse texto que Moshe foi chamado de Elohim, pelo próprio Eterno. Entretanto, convém deixar bem claro, Moshe não era, nunca foi, nem nunca será o Deus eterno. Ele foi tão somente dotado de autoridade e poder. O que quer que ele dissesse ou fizesse, era como se o próprio Deus eterno estivesse dizendo ou fazendo. Vejamos mais uma passagem. Veatá tirie lo Elohim, e tu serás para ele como Elohim. Em mais essa passagem, Moshe é chamado de Elohim, dessa vez perante Aharon, ou seja, Moshe teria autoridade sobre Aharon. Moshe falando a Aharon seria como se o próprio Eterno estivesse falando. Examinemos agora uma passagem dos Salmos. Vate hasrehu me'at me Elohim, um pouco menor do que Elohim o fizeste. Nesta passagem, vemos o homem em contexto, sendo comparado aos Elohim, que pela interpretação textual judaica, refere-se aos anjos. Segue abaixo o comentário do Rashi em Loco. Melohim lo melachim, um pouco menor do que Elohim o fizeste, hebraico, Melohim, que é uma expressão para anjos. Segue outro exemplo, dessa vez o Salmo 82, versículo 6. Ani amarti Elohim atem, eu disse, vós sois Elohim. Como vemos pelo contexto do versículo 7 desse Salmo, os juízes de Israel também são chamados de Elohim em hebraico. O primeiro verso desse salmo mostra o eterno Deus presidindo a Assembleia dos Elohim, os poderosos, juízes instituídos pela autoridade divina, que, embora recebendo esse título de honra, não julgavam com justiça. Por isso, morreriam como homens comuns. Veja também Êxodo 22, versículo 8 e 9 e 27, de preferência no hebraico. Concluímos então que os termos Elohim e, por extensão, sua forma básica, El, como entendidos pelas Escrituras, é também empregado com relação a seres dotados de grande autoridade, como Moshe, os anjos e os juízes de Israel. Por esta razão, o profeta usou o termo ele em relação a Ezequias, na passagem de Isaías 9, versículos 6 e 7. Que outro rei de Judá teve mérito maior de ser assim designado? Lembre-se do que ele fez como maravilhoso e conselheiro, se comparado a Yeshua Jesus ou a qualquer outro homem. E mais, devemos notar também que o título El Gibor, traduzido de forma equivocada como Deus Forte, não pode se referir ao Deus Eterno, o Altíssimo. Isto porque ele é sempre chamado de Deus Todo-Poderoso e não de Deus Forte. Um Deus simplesmente forte não pode ser classificado como o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, versículo 1, Êxodo 6, versículo 3, Jó 11, versículo 7, Jó 13, versículo 3, Jó 21, versículo 15, Jó 22, versículo 3, Jó 22, 17, 29, versículo 5, 31, versículo 35, 34, versículo 10, 34, versículo 12, 35, versículo 13 e 37, versículo 23. Ezequias, rei de Judá, por ser chamado de El Gibor, porque era uma pessoa de autoridade e poder, e que, ao contrário de Yeshua, Jesus, fez realmente a vontade de Hashem. Além do mais, o próprio nome de Ezequias no hebraico testifica que ele era o El Gibor, de Isaías 9, versículos 6 e 7. Veja, Ezequias, Ezequiá, prefixo do nome de Hashem. Dessa forma, aprendemos que até mesmo o nome do grande rei Ezequias testifica que ele era o El Gibor, de Isaías 9, versículos 6 e 7. Pois que Ezequias significa literalmente o eterno Deus, fortalece, é forte. Cumprindo ainda o papel de uma pessoa com grande autoridade, El Gibor, o bom rei Ezequias, também intercedeu várias vezes por seu povo. Por exemplo, quando muitos ainda não estavam preparados para celebrar a Pessah, Páscoa,
E quando os assírios ameaçaram o rei de Judá, 2 Crônicas 30, versículo 18 e 20, 2 Reis 19, versículo 15 ao 19. Pai da eternidade. No que Yeshua Jesus, no Novo Testamento, note que Yeshua Jesus, no Novo Testamento, nunca é chamado de pai, mas sim de filho. Nem ele mesmo atribui a si mesmo tal título. Mateus 4, versículo 3, 14, 33, 27, 43, Marcos 3, versículo 11, Lucas 4, versículo 3 e 41, João 1, 49, Atos 9, versículo 20. Inclusive, na bem conhecida fórmula batismal de Mateus 28, 19 e 20, cita-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhum cristão jamais pensou em afirmar que ali Jesus, Yeshua, referia-se a si mesmo quando mencionou o Pai. Por quê? Pelo simples fato de que no mesmo texto aparece o Filho, termo que ele mesmo usou inúmeras vezes com relação a si mesmo. Outro sim, convém notar que a palavra pai, av, em hebraico, também significa ancestral, fonte ou originador. Entendemos que Ezequias é o pai, originador, fonte da eternidade, de Isaías 9, versículos 6 e 7. Mas eternidade do quê? Vejamos o contexto restante da passagem. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, Isaías 9, versículo 7. O que isto quer dizer? A passagem mostra que a partir do reinado de Ezequias, a linhagem davídica que finalmente traria o Messias seria preservada para sempre. Por esta razão, ele é denominado Pai da Eternidade, o preservador da linhagem da casa de Davi, uma fortaleza de fidelidade ao Eterno em meio à aberta apostasia de seus contemporâneos. Na sequência do texto, vemos o incremento do principado de Ezequias, isto é, o Messias reinando sobre o trono de Davi para sempre. E já que foi mencionado em Isaías 9, versículos 6 e 7, o trono de Davi, cabe lembrar que Yeshua Jesus não tem direito a ele, uma vez que descende de Jeconias. Veja Jeremias 22, versículo 28 ao 30. Mateus 1:11. Yeshua Jesus está excluído da linhagem messiânica para sempre. Não preenche os requisitos para ser rei e, por consequência, Mashiach.